Na sequência do exercício anterior, nós vamos aqui fazer um exemplo que será mais próximo daquilo que irá acontecer na maior parte dos casos. Imaginem um cenário em que nós temos um blog com vários usuários, cada usuário com as suas mensagens, como é óbvio. Vamos buscar a uma base de dados esses dados para apresentar e através da utilização de components. Ora, nesta circunstância o que nós vamos fazer aqui é algo muito simples. Eu já tenho aqui um data que vai ser então o pacote de informação que vai ser passada para o interior da minha view. Okay? O que eu vou dizer aqui, vou escrever desta forma, uma forma diferente, mais antiga de escrever um array, mas que vai facilitar a leitura. O que é que vai ser este data? Este data vai ser, poderia ter aqui valores fixos, o meu nome, o meu apelido, etc. Mas não, ele vai ter uma coleção chamada posts. E esta coleção de posts não é nada mais, nada menos do que um array que, por sua vez, vai conter lá dentro uma coleção de dados. Cada um deles vai ter um nome. Vamos colocar aqui usuário, que é mais fácil assim. E cada usuário vai ter aqui um nome e uma mensagem. Ok? Ora, aqui já não faz sentido ali aquele ponto e vírgula. E o que vamos ficar é assim. Nós temos então aqui posts. Aqui, obviamente, que é igual a desta forma. E temos então, dentro dos posts, temos uma coleção. Reparem, se eu agora colocar aqui uma vírgula e colocar aqui 3 posts, eu vou poder colocar aqui o João. Esta é a mensagem do João. Vamos colocar aqui a Ana. A Ana também escreveu. Ok. E vamos colocar aqui o Carlos. E vamos dizer, e o Carlos respondeu. Muito bem, temos então aqui uma variável chamada posts, que na prática é uma coleção, onde vão 3 registros. Vamos passá-lo aqui para o interior da nossa view. No interior da nossa view, o que nós vamos querer fazer agora é o seguinte. Vamos querer fazer um ciclo, um for each. E este for each vai passar todos os posts as post. Ok, não vamos fazer assim. Vamos colocar aqui o and for each. Então o que é que vai acontecer aqui? Se eu quisesse apresentar agora os meus posts todos dentro só do meu Blade, eu posso fazê-lo desta forma. Vamos colocar aqui um parágrafo. Vamos colocar aqui post de usuário. E vamos colocar aqui um outro parágrafo com a mensagem. Vamos verificar se isto vai funcionar. Vamos ainda fazer aqui um HR para termos um separador entre cada um dos posts. Então, se eu chegar agora aqui e refrescar, nós temos aqui um erro. Ok, mensagem, o índice não aparece. Ok, vamos verificar o que é que se passa aqui. Então, vamos colocar aqui uma mensagem corretamente, porque escrevi ali com um M. Vocês com certeza viram um erro antes de eu o detectar, mas como eu já tive a ocasião de explicar em vídeos anteriores, não é fácil estar a explicar e a escrever código ao mesmo tempo. Vamos aqui novamente refrescar e cá está. João, esta é a mensagem do João, a Ana, a Ana também escreveu e o Carlos respondeu. Ok, estava muito certo, mas vamos imaginar que nós tínhamos aqui a necessidade de reutilizar esta forma de apresentar os dados, porque nós podíamos colocar aqui um strong, etc. Eu poderia colocar aqui simplesmente um strong, ok, barra strong. E agora já íamos apresentar até com um i também, isto é, o nome do usuário, vamos colocar aqui barra i, inclinado, em itálico. Reparem o que é que vai acontecer aqui, está a aparecer desta forma. Iríamos utilizar cores, CSS, classes, fundos, paddings, margins, etc. Vocês iriam dizer, bem, ok, tudo certo, eu posso colocar tudo isto aqui dentro de um div, por exemplo, e não há qualquer problema. O problema colocar-se-ia quando eu quisesse utilizar esta mesma apresentação numa outra view. Isto é, temos aqui no Welcome, mas poderíamos ter numa outra qualquer, num back-office qualquer. E vocês, no back-office, iriam copiar e colar o texto e depois fazer alterações
Mas vocês poderiam pensar assim, bom, mas agora que eu fiz alterações aqui, eu quero que também tenha o mesmo aspecto visual no tal welcome. Então vocês tinham que vir fazer as alterações aqui. Então o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos inserir ou vamos passar tudo isto para um component. Tudo isto que aqui está vai passar a fazer parte de um component. E acreditem que um component pode ser muito mais complexo do que isto. Pode ser uma view completamente inteira e ele próprio com components lá dentro. Ok? Então vamos aqui verificar como é que alteramos isto para um component. Portanto, aqui temos o método, vamos lhe chamar tradicional. E aqui vamos usar com um component. Então vamos criar aqui o nosso component. Eu vou aproveitar o código, neste caso PHP Artisan Made Component, vamos lhe chamar post. Está criado. Aqui dentro da nossa classe, eu vou obviamente remover daqui os comentários que são muito difíceis para ler toda a informação. O que é que eu vou passar para o interior do meu component? Vou passar simplesmente o post. Eu não quero passar o post do usuário e o post de mensagem. Eu passo o post e automaticamente estou a passar as duas coisas. Então, aqui eu vou receber um post. E aqui eu vou ter um public post. E aqui vou ter um this post é igual a post. E atenção que isto que nós temos aqui, nós podemos alterar. Vamos poder colocar aqui entrada. Só simplesmente para vocês perceberem esta dinâmica. Ok? Então aquilo que para aqui passou a ser um post, passou a chamar-se internamente de entrada. Ora, aqui na minha view dos posts, eu vou passar a tratar isto com o valor entrada. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar neste código que aqui está e vou à minha view do, neste caso do component, e vou substituir tudo isto que aqui está. Aqui não tenho post, mas sim tenho entrada. E aqui tenho entrada. E neste caso, se eu agora quiser comentar tudo isto, obviamente, para não aparecer, e usar o componente, eu vou poder fazê-lo da seguinte forma. X, post, vamos fechá-lo aqui, e agora como é que eu vou passar os dados lá para dentro? Vou colocar aqui post é igual a post. Porquê? Porque, ou melhor, eu tenho aqui posts, ok? Mas já vamos tratar disso. Reparem, aliás, já está tratado. O posts é passado para o interior da minha view, do welcome, para aqui. Como eu estou a fazer uma interação e por cada volta da interação passamos a ter um valor post, eu estou a passá-lo aqui para o interior do meu componente. Ora, o meu componente está a recebê-lo aqui e vai colocá-lo numa variável chamada entrada e vai passá-lo para a view do post. Ora, quando chega à view do post, nós temos uma entrada com o usuário e temos uma entrada com a mensagem, que é aquilo que originalmente está aqui. Portanto, se nós formos aqui refrescar, temos exatamente a mesma apresentação. E vocês dizem, bem, não estou a ver a utilidade disto. Mais uma vez, volto a sublinhar que a utilidade prende-se com o facto de eu querer reutilizar este componente num outro contexto completamente diferente. Daí que não faça muito sentido eu ter este código que aqui está, que é o método tradicional, mas passa a fazer muito mais sentido e é muito mais fácil de ler se eu tiver esta construção. Vocês todos conseguirão rapidamente perceber que esta construção que aqui está, e nós podemos ainda simplificar isto desta forma, é muito mais interessante, muito mais simples de entender, muito mais fácil de tornar as nossas views mais limpas. Obviamente que vai também incorporar em si essa potencialidade de nós podermos usar e reutilizar código, porque se eu agora tivesse este X-Post a ser usado em várias views diferentes, e não só no welcome, mas em várias, nas views todas que eu quisesse, e se eu quisesse alterar o seu aspecto visual, bastaria para isso chegar aqui e colocar, por exemplo, imaginem, eu neste caso não tenho aqui CSS, mas vou usar um Style Inline. Vamos colocar aqui uma background color igual a RGB, vamos colocar um cinza muito claro, 200, 200, 200, e vamos colocar aqui uma margin a toda a volta de 5 pixels. Reparem então o que é que vai acontecer. Pelo simples facto de eu ter alterado ali, eu ao refrescar aqui, já vou ter um aspecto completamente diferente. E agora, obviamente, poderia continuar a refinar tudo isto com classes de CSS, etc. Mas neste caso estou a fazer estilos inline, com um pathing de 10 pixels para o interior. Vamos aqui olhar
para o que é que vai acontecer. E reparem, começamos a ter aqui então uma reutilização de código muito eficiente e que é de facto aconselhada por quem utiliza o Laravel na criação dos seus projetos e que contém este tipo de repetições de código, é de facto aconselhável que vocês comecem a perceber a utilização dos componentes e como é que se passa a informação, etc. Nós iremos com certeza voltar a falar sobre os componentes e mais informações sobre eles, até porque depois nós iremos de futuro abordar aquilo que é o Jetstream, e vamos também abordar o Livewire, que são add-ons do Laravel extraordinariamente potentes. Um deles permite-vos ter o novo sistema de autenticação, que anteriormente era o Laravel UI, passou a ser o Laravel Jetstream, e um outro que permite ter uma funcionalidade muito semelhante a uma SPA, uma Single Page Application, isto é, um mecanismo de atualização via AJAX de partes da vossa aplicação ou da vossa view, utilizando PHP, sem vocês terem que se preocupar com a questão do JavaScript que acontece por detrás dos panos.